Capítulo 2. Pagando o preço. Fred, sabendo a quem recorrer. Apesar do abismo cada vez mais profundo que eu cavava naqueles dias, não percebia nada de errado em minha vida. É claro que eu ia esporadicamente à igreja, e de vez em quando as palavras do pastor penetravam em meu coração. Mas quem ele era? Além disso, eu amava minhas namoradas. Ninguém está se machucando, eu justificava. Meu pai tinha finalmente casado de novo, e quando o visitei em Iowa, minha madrasta de vez em quando me levava a atravessar o rio até o Moline Gospel Temple, em Moline, Illinois. O evangelho era claramente pregado, mas para mim toda aquela cena era ridícula. Sempre ria cinicamente, estas pessoas são loucas. Depois de me formar na Universidade Stanford, com formação em Sociologia, decidi arrumar um emprego na área de São Francisco como consultor de investimentos. Em um dia de maio, fiquei até tarde no escritório. Todos os outros funcionários tinham ido embora, deixando-me sozinho com alguns pensamentos perturbadores. Girei minha cadeira e apoiei os pés sobre a mesa para apreciar um típico e maravilhoso pôr do sol californiano. Naquela noite, enquanto o sol se punha além do horizonte, percebi repentinamente, de forma muito esclarecedora, no que eu havia me tornado. O que eu vi era desesperadamente horrível. No que, antes, eu era cego, agora conseguia enxergar. Naquele instante, vi minha profunda necessidade de um salvador. Por causa do Moline Gospel Temple, eu sabia a quem recorrer. Minha oração naquele dia nasceu da simplicidade de um coração determinado. Senhor, estou pronto para trabalhar contigo se o Senhor estiver pronto para trabalhar comigo. Levantei-me e saí do escritório, sem a total percepção do que eu havia acabado de fazer. Mas Deus sabia, e foi como se o céu inteiro tivesse entrado em minha vida. Em 2 semanas, arrumei um emprego de volta em Iowa e uma nova vida me esperava. E não tinha nenhuma namorada. Sensação boa. De volta a Iowa, comecei a frequentar um curso sobre casamento ministrado por Joel Budd, o pastor associado da minha nova igreja. Não levou muito tempo para eu perceber que não sabia nada sobre como tratar bem as mulheres. Talvez isso acontecesse porque meus pais haviam se divorciado e eu nunca havia visto um relacionamento amoroso que fosse exemplo em casa. O mais provável, no entanto, era que isso acontecia por causa do meu próprio egoísmo e do meu pecado sexual. Tudo o que eu sabia sobre as mulheres vinha das aventuras de uma noite e dos relacionamentos amorosos casuais. Eu não namorei durante aquele ano em que estive sob os ensinamentos de Joel. Acho que devo ter sido o único homem da história a frequentar um curso para casais durante um ano inteiro sem ter namorado nem sequer um dia. Mas antes de terminar o período de 12 meses, fiz uma oração muito simples. Senhor, tenho frequentado essas aulas durante um ano e tenho aprendido muita coisa sobre as mulheres, mas não sei ao certo se já vi essas coisas na vida real. Nunca conheci nenhuma garota cristã. Por favor, mostrei-me uma mulher que reúna essas características divinas. Eu estava pedindo por um encontro, uma namorada ou uma esposa. Eu queria apenas ver esses ensinamentos na prática, na vida real, pois assim eu os compreenderia melhor. Deus fez muito mais do que isso. Uma semana depois, Ele me apresentou a minha futura esposa, Brenda, e nós nos apaixonamos. Com base em nosso compromisso com Cristo, Brenda e eu decidimos nos manter puros antes do casamento. Ela era virgem e eu queria muito ser. Então nos beijamos e uau! Nosso deslizar de lábios foi maravilhoso. Foi minha primeira experiência de algo que, mais tarde, eu descobriria ser mais profundo, a recompensa física gratificante que vem da obediência às leis sexuais de Deus. Em uma canção que se tornou popular durante meu último ano da faculdade, o cantor lamentava-se da dificuldade em se lembrar de como era a sensação de um beijo especial. A letra da música me parecia muito triste porque, naquele momento da minha vida, um beijo não tinha muito significado. Era apenas um pré-requisito sem graça no caminho que me levava a uma relação sexual. Algo estava completamente errado. Mas agora, mudando radicalmente de direção, em minha experiência com Brenda um simples beijo havia se tornado emocionante de novo. Para um ex-viciado em sexo como eu, isso era totalmente inesperado. Durante o trabalho contínuo de Deus em minha vida, Brenda e eu nos casamos, passamos a lua de mel no Colorado, depois fomos para um novo apartamento à beira de um milharal em um subúrbio de Des Moines, em Iowa. Devia ser o céu. Na verdade, pensei que fosse. O tempo passou e, em um primeiro momento, eu estava me sentindo bem. Houve um tempo em que eu havia sido noivo de 2 mulheres ao mesmo tempo, e agora eu estava casado e feliz com apenas uma mulher.
Se no passado eu estava afogado na pornografia, desde o dia do meu casamento eu não tinha mais comprado nenhuma revista pornográfica. Considerando toda a minha trajetória passada, isso era notável. Em falta ou abaixo do padrão. Eu me atirei em minha carreira de vendas e em minhas funções de liderança na igreja. Depois, tornei-me pai. Eu valorizava muito tudo isso, e minha imagem cristã brilhava, cada vez mais forte. Para os padrões mundanos, eu estava ótimo. Havia apenas um pequeno problema. Para o padrão de pureza sexual de Deus, eu ainda não estava nem um pouco perto de viver a visão dele para o casamento. Claramente eu tinha dado passos em direção à pureza, mas estava aprendendo que os padrões de Deus eram mais altos do que eu já havia imaginado e que meu pai tinha esperanças ainda maiores para mim do que eu havia sonhado. Logo ficou muito claro que eu estava muito abaixo da santidade. Ainda havia os encartes de publicidade, as insinuações e os olhos sempre atentos que buscavam algo. Minha mente continuava a sonhar acordada e a fantasiar com as antigas namoradas. Isso era muito mais do que um sinal de imoralidade sexual. Eu estava pagando o preço, e as contas estavam se acumulando. Primeiro, nunca conseguia olhar Deus nos olhos. Nunca conseguia adorá-lo completamente, pelo fato de sonhar com outras mulheres e preferir me divertir mentalmente com as lembranças das conquistas sexuais do passado. Eu sabia que era um hipócrita e continuava a me sentir distante de Deus. As pessoas ao meu redor discordavam, dizendo, deixe disso. Ninguém pode controlar os olhos nem a mente. Deus ama você. Deve ser algum outro problema. Mas eu considerava tudo de uma maneira diferente. Minha vida de oração era débil. Uma vez meu filho ficou muito doente e teve de ser levado rapidamente para o pronto-socorro. Eu me apressei a orar. Não, eu conseguia apenas apressar os outros a que orassem por mim. Você pediu para nosso pastor orar? Perguntei para Brenda. Você ligou para Ron. Ligou para Red pedindo oração. Eu não tinha fé em minhas próprias orações por causa do meu pecado. Minha fé era fraca em outras áreas também. Como um vendedor que ganhava por comissão, se eu perdesse certo número de negócios para a concorrência, eu nunca sabia se essas contrariedades tinham sido ou não causadas pelo meu pecado. Eu não tinha paz. Eu estava pagando o preço pelo meu pecado. Meu casamento também passava por maus momentos. Por causa do meu pecado, eu não conseguia confiar totalmente em Brenda, sem deixar de temer que ela pudesse me abandonar mais tarde. Isso custou a Brenda a solidão. Mas isso não foi tudo. Brenda me disse que estava tendo pesadelos nos quais era perseguida por Satanás. Será que minha imoralidade estava fazendo com que a proteção espiritual dela fosse retirada? Minha esposa estava pagando o preço. Na igreja, eu era um engravatado oco. Chegava à igreja precisando desesperadamente de ministério e perdão. Nunca chegava pronto para ministrar a outros. É claro que minhas orações não eram mais eficazes na casa de Deus e nem em qualquer outro lugar. Minha igreja estava pagando o preço. Eu me lembro de ouvir um sermão no qual o pastor falava sobre pecado de descendência, padrões de pecado passados de pai para filho, Êxodo 34 versículo 7. Sentado no banco da igreja, lembrei-me de que meu avô havia abandonado a esposa durante a Grande Depressão, deixando-a com 6 crianças para cuidar. Meu pai deixou a família em busca de vários casos sexuais. Esse mesmo padrão havia sido transferido para mim, fato comprovado pelos meus vários relacionamentos na faculdade. Embora salvo, agora eu havia descoberto que não tinha o problema da pureza bem resolvido em minha vida, e estava assustado com a ideia de transmitir esse padrão para meus filhos. Meus filhos poderiam pagar o preço. Finalmente estabeleci a conexão entre minha moralidade sexual e minha distância de Deus. Eu estava pagando multas pesadas em todas as áreas da minha vida. Tendo eliminado os adultérios e a pornografia visível, eu parecia puro externamente, para as outras pessoas. Mas para Deus faltava muita coisa. Eu havia encontrado meramente um terreno intermediário, algum lugar entre o paganismo e a obediência às leis de Deus. Desespero. Deus desejava mais para mim. Ele havia me livrado do abismo, mas eu tinha parado de caminhar em sua direção. Após ver os preços que paguei e a minha distância de Deus, decidi que era tempo de me aproximar. Esperava que a jornada fosse fácil. Afinal de contas, eu tinha decidido eliminar a pornografia e os casos amorosos, e eles realmente se foram. Imaginava que poderia parar com o resto desse lixo sexual com a mesma facilidade. Mas não pude. Toda semana eu dizia que não olharia para aqueles encartes publicitários, mas todo domingo pela manhã aquelas admiráveis fotos me impeliam. Toda semana eu prometia que não assistiria a filmes sensuais quando estivesse em viagem, mas toda semana eu falhava, lutando estas duras batalhas e sempre perdendo.
Toda vez que eu olhava para alguma corredora que chamava a atenção, prometia nunca mais fazer aquilo de novo. Mas eu sempre fazia. O que eu fazia era simplesmente trocar a pornografia da Playboy Gallery pela pornografia dos encartes publicitários e dos outros anúncios de revistas. Quanto aos casos amorosos, eu simplesmente troquei os contatos físicos por histórias mentais e devaneios, casos dos olhos e do coração. O pecado permanecia porque eu nunca mudara realmente, nunca rejeitara o pecado sexual, nunca escapara da escravidão sexual. Eu apenas trocara de mestre. Alguns meses de escorregão, depois alguns anos. A distância de Deus crescia cada vez mais, as contas amontoavam-se e a impureza ainda governava minha vida. Minha fé era destroçada aos poucos com cada falha. Cada perda irremediável me causava mais desespero. Mesmo eu sempre falando não, eu nunca queria dizer não. Algo me agarrava com força, algo implacável, algo mau. Como Steve, finalmente me encontrei em total liberdade. Desde então, tanto Steve como eu temos tido a oportunidade de conversar com homens confinados num abismo sexual. Presos e desesperados para se verem livres, suas histórias tocam o coração. Agora que você ouviu minha história, talvez se identifique com os homens das próximas páginas também.